Alguém já viu esse barco aqui? Olha que legal. Hoje nós vamos estudar sobre o período do dilúvio e a arca de Noé. Por que que nós vamos fazer esse estudo? Porque Jesus falou que os últimos dias serão como foi no período de Noé. E nós acreditamos, nós vimos no estudo passado, pelo estudo da estátua, Daniel 2, que nós estamos nos últimos dias, não há dúvida sobre isso, tá? Então, se Jesus falou que os últimos dias serão como nos dias de Noé, nós temos que estudar como foram os dias de Noé. E eu gosto bastante dessa imagem aqui, porque ali nos Estados Unidos, um homem cristão, resolveu fazer uma arca com as medidas da arca de Noé. Olha que interessante. Esta arca, que hoje ela já está pronta, quem quiser visitar, pode visitar essa arca. Eu ainda quero visitá-la, né? Eu acho algo muito interessante. Se Deus abençoar, né? Quem sabe eu consigo fazer essa visita lá na arca. Olha só, mas essa arca já está pronta há algo em torno de 10 anos. E ele gastou 100 milhões de dólares para fazer essa arca. Essa arca tem 153 metros de comprimento, tá? Se você imaginar que os terrenos dos bairros que estão saindo em Olímpia estão tendo aí por volta de 20 metros de comprimento, eles têm 10 por 20, né? Nós estamos falando aí que tem pelo menos sete terrenos de comprimento, assim. Então, é uma arca muito grande. 8.000 metros cúbicos de madeira, e se colocar todas as tábuas assim, uma atrás da outra, dá 980 quilômetros de tábuas. Tão grande foi essa arca. E ele usou toda madeira legalizada, madeira correta, reaproveitada, tá bom? Então foi um projeto muito interessante que hoje milhares de pessoas vão lá visitar. Mas nós vamos ver o que a Bíblia, na verdade, fala sobre o dilúvio. Agora é um texto de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versos 37 ao 39. Evangelho de Mateus, mas nós vamos ler. Gostaria de. Bom, deixa eu ver quem vai poder ler para nós. Você vai ler o verso 37 primeiro, tá? E eu vou comentar. Pode ser, Naifer? Então, ó, capítulo 24, versos de Mateus, verso 37. Pode ler, por favor. Só libera o seu áudio. Só um instantinho que eu não achei ainda aqui. Ah, tá. Fica tranquilo. Pode encontrar. Repete, Mateus. é Mateus 24, 24, verso Mateus, 37. deixa eu ver aqui, interessante. É de 37. Capítulo 24. Você vai ler só o 37 agora. Tudo bem, então vamos Pode lá. ler. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante. Filho do homem é uma referência a Jesus, tá? Então diz aqui: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda de Jesus. Então, como foi nos dias de Noé? Então, por isso que nós vamos estudar hoje essa questão dos dias de Noé. Então, agora pode ler os versos 38 e 39, Naifer. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Ele levou todos assim. Será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem. Então, o verso 38 fala que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, ó, os dias que antecederam o dilúvio, também vai ser os dias que antecedem a volta de Jesus. E eles se casavam, davam-se em casamento, né? E o texto diz que eles não perceberam.
que aquele dia tão importante estava chegando e foram pegos de surpresa, né? Então, eu vou comentar esses versos depois, no finalzinho do estudo. O que você acha que significa eles casavam, se davam-se em casamento, né? Então, no final do estudo, nós vamos dar essa resposta. Mas agora vamos seguir. E vamos estudar, então, como foi os dias do dilúvio. Como Jesus denomina aqueles que vivem pensando somente no dia de hoje. Olha que interessante. Porque esse texto que acabamos de ler diz que eles não perceberam, né? Noé entrou na arca e eles não perceberam, então o dilúvio levou a todos. Então, eles viviam de forma desapercebida, pensando somente no dia de hoje. Dá uma olhadinha em Lucas, estamos em Mateus, né? Vai para o lado direito, vai passar Marcos e logo vai chegar em Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas 12, verso 19 até o 21. Será que a Júlia está com a Bíblia na mão, Júlia? Oi, Posso Elisel. ler também o. Pera aí que eu já leio. Qual que é? É Lucas, né? Lucas 12, Peraí. 19 e 21 até o 21. Lucas 12, 19 ao 21. Exatamente. Pode ler? Pode. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos descansar. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Para quem será? Assim é aquele que para si se ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Até Olha qual que. lição? 21, É né? só até aí. Muito obrigado, Júlia. Já deu. Olha que interessante. Esse verso aqui eu li só uma partezinha, mas é uma parábola, uma história que Jesus contou de um homem que já era rico, fez uma nova plantação, um novo plantio, colheu muito, construiu ali novos celeiros e disse: Agora eu vou ficar tranquilo, né? Minha alma tem muitos bens, eu tenho muitos bens, vou descansar, comer, viver com o meu patrimônio, todo feliz pensando só em si mesmo. E Jesus diz assim, está no verso 20, Deus diz: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ou seja, ele ia morrer naquela noite e não estava preparado, tá? Aí o verso 21 diz assim: Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, o mais importante não é ter tesouros na terra. O mais importante é ter tesouros no céu, né? O céu é rico em tesouros. Só que Jesus disse que o mais importante, que onde está o nosso coração, né? Aí estará o nosso tesouro. Então nós temos que estar focado no céu. E aquele homem era focado nas coisas da terra, pensando só no dia de hoje. E Jesus disse: Ó, você vai morrer essa noite. Então, quem vive assim, Jesus chama de louco, tá? Porque pensa só nos dias que ele está vivendo aqui na terra e não pensa no dia por vir. Então vamos lá. Hebreus, qual foi o ato de fé de Noé? Noé foi diferente. Você vai ver agora. Hebreus 11. Hebreus está aí para o lado direito. Estávamos em Lucas, passa João. Se você quiser ir lá para o Apocalipse, é só chegar em Apocalipse e voltar um pouquinho para a esquerda, que vai chegar em Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 7. Hebreus 11, verso 7. Esse é um texto um pouquinho mais difícil de achar, mas dá certo. Só abrir lá em Apocalipse e voltar um pouquinho para a esquerda, que já vai chegar. Hebreus 11, verso 7. Conseguiu localizar, Naifer? Pode ler para nós? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que venha da fé. Olha que legal, obrigado, Naifer. Nós acabamos de ler um texto de Jesus falando de um homem louco que pensava só no agora, né? E na sua riqueza. Noé foi diferente. Aqui diz que ele, pela fé, ele agiu pela fé, construiu uma arca, tá? Uma arca para a salvação da sua casa. Olha que coisa bonita, né? Ele se preocupou com a salvação dele, com a salvação da sua família. E ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele mostrou que para ele o mais importante era a fé em Deus do que as coisas do mundo. Até porque você vai perceber, ele enxergou que o mundo que ele vivia ia deixar de existir, porque um dilúvio ia destruir todo mundo. Então ele era o único lugar que ele estaria salvo era dentro daquela arca. E é assim que nós temos que entender os últimos dias. Não adianta eu me apegar demais às coisas desse mundo, porque tudo isso aqui está condenado. Quando Jesus voltar, essas coisas vão ficar, né? Então, eu tenho que estar com o olhar na vida eterna. Então, vamos lá, vamos seguir. Agora, vamos lá para o livro de Gênesis. Como Deus regava a terra antes do dilúvio? Como é que era que Deus molhava a terra antes do dilúvio? Olha, já se perguntou isso? Esse trecho é bastante curioso, você vai ver que interessante. Gênesis 2, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? 2 versos 5 e 6. Será que eu posso pedir para a Júlia de novo? Gênesis 2 versos 5 e 6. Pode sim. Pode ler? Deixa só o Naifer encontrar ali. Já localizou, Naifer? Vamos lá, Júlia, pode ler. Ó, Gênesis capítulo 2 versos 5 e 6. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha que interessante. Como era no comecinho, logo que Deus criou a terra, não chovia como chove hoje. As chuvas começam depois do dilúvio. Essa informação é importantíssima. Como é que era antes? Está no verso 6. Uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Imagine todas as manhãs uma neblina subia e regava toda a terra. E a terra tinha um ambiente fresco, uma temperatura agradável, não era esse descontrole que é hoje, nada disso. A terra tinha acabado de sair das mãos do Criador. Deus havia acabado de criar. O livro de Gênesis, nós estamos aqui na criação, tá? Então era assim: não havia chuva. Era uma neblina que subia e regava a terra. Vamos lá, vamos prosseguir. Você vai entender como essa informação é importante. Como a Bíblia descreve a decadência humana? Você sabe que Deus criou o homem, Adão e Eva, e era para eles viverem em harmonia, né? Perfeitos, felizes. Mas entrou o pecado no mundo, nós já estudamos isso, e aí há uma decadência da humanidade, tá? Gênesis 3, verso 7, a Júlia pode ler para nós? Posso. Pode ler? Pode. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Consu- Costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Olha que interessante, aqui é quando eles comem do fruto que não era para ter comido. O texto diz que abriram os olhos deles e eles perceberam que estavam nus, né? A maldade começou a entrar no pensamento. Eles não tinham esses pensamentos, não era necessário. Em alguns outros lugares nós percebemos até que eles tinham uma claridade, uma luz que envolvia o corpo, eles não tinham vergonha de ficar perto um do outro. E aqui acontece que eles se veem nus e fazem folhas de figueira e cintas para cobrir o próprio corpo. Com a entrada do pecado foi assim. Agora, olha o que acontece na sequência. Capítulo 4, versos 8 e 12.
8 até o 12. Júlia, pode ler. Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue, a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Olha só, vamos ver a sequência. Deus criou tudo para ser perfeito. Entrou o pecado, a humanidade começa a decair, tá? Há uma decadência. Chega nesse ponto aqui dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim, na verdade, ficou insatisfeito porque Deus aceitou a oferta de Abel e ele se revoltou contra o seu irmão. Já que ele não conseguia atingir Deus, ele se revoltou contra Abel. Abel era um homem fiel, a Bíblia diz. A Bíblia chega a dizer que Abel era um homem justo. E Caim se levanta e mata o seu próprio irmão. Você acha que essa terra aqui é uma terra de justiça? Tome cuidado que essa terra é uma terra injusta. Nós vemos aqui um homem injusto, que era ímpio, que era Caim, matando um homem justo, que era Abel. Abel era um bom homem, tá? Então, olha que tragédia que acontece no planeta. Um irmão matando outro irmão. Imagine o sofrimento de Adão, o sofrimento de Eva, os pais, vendo uma situação dessa, né? Então a maldade começa a entrar na terra por conta do pecado, tá? Uma frase que eu gosto bastante que é assim: é melhor ter a morte de Abel do que a vida de Caim. Abel morreu uma morte de um justo, alguém que foi fiel a Deus. Caim viveu uma vida ímpia, tá? E não terá lugar na salvação. Então, olha, capítulo 4 agora, versos 19 até o 23. Eu estou mostrando para você a degradação da humanidade, como era antes da entrada, antes do dilúvio. Pode ler para nós, Júlia, o capítulo 4 ainda, versos 19 e depois o 23. Mas pode ler só o 19 primeiro. Tá. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Olha Pode. só que interessante. Lameque é um dos descendentes aqui de Caim, tá? E ele é o primeiro a ter duas esposas. Isso mostra como que eles começaram a banalizar a família, tá? O casamento. Deus criou um homem e uma mulher e casou esses dois, né? O próprio Deus disse que os dois deveriam se unir e se tornar uma só carne. E o que Deus estava unindo não era para o homem separar. Um casamento é algo sagrado. E esse homem aqui, um descendente de Caim, ele é o primeiro a ter duas mulheres, tá? A bigamia entra na humanidade. E aquela região do Oriente até hoje é super normal, né? As pessoas vão tendo mais de uma esposa, tá? Mas aqui a decadência moral e a pouca consideração para com o casamento. Olha agora o versículo 23. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zila, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Olha só, esse homem Lameque era um homem que bígamo, né? Tinha duas mulheres e era um homicida. Ele matava. Ele Bom, matou duas pessoas, diz o texto aqui. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Isso está mostrando como era nos dias antes do dilúvio. Esse homem simboliza como era aquela geração. Por qualquer coisa matavam, não consideravam o casamento. E eu pergunto para vocês, é muito diferente dos dias atuais? A nossa geração, que por qualquer coisa mata, não consideram o casamento traição em cima de traição, né? Nós estamos muito parecidos como era nos dias do dilúvio, tá bom? Agora vamos seguir um pouquinho mais. Mesmo naquela geração perversa, olha que legal, havia homens que andavam com Deus. Gênesis capítulo 5,
versos 21 até o 24. Pode ser o Neifer? Gênesis agora no capítulo 5, versos 21 até o 24. Enoque viveu 75 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gente, esse texto é tão bonito. Primeiro eu quero explicar como era a longevidade, o tempo de vida dessas pessoas. Imagine que Deus havia acabado de criar o mundo, eles eram super saudáveis, não eram fraquinhos como nós somos hoje, viu, Naif? Eles eram muito saudáveis, muito fortes, maiores do que nós, essa geração aqui antes do dilúvio, e eles viviam bastante, tá? Viviam muito. E só que este Enoque, ele decidiu dedicar a vida e ser fiel a Deus. E assim foi. Tanto que no verso 24 diz que andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Nessa lista, se nós lêssemos o capítulo 5 inteiro, fala com que idade cada pessoa morreu. Enoque não fala, porque Deus o tomou para si. Ele foi o primeiro homem a ir vivo para o céu. Primeiro homem. Teve mais um. Elias também foi assim, tá bom? Mas Enoque aqui é o primeiro, aquele que simbolizando aqueles que serão também trasladados um dia, que irão para o céu sem enfrentar a morte. Se Jesus voltar, preste atenção, e nós estivermos vivos, não tivermos morrido, não vamos experimentar a morte. Olha que coisa legal. Vamos para o céu, né? Transformados. Mas se nós morrermos, alguém também não tem problema, porque a Bíblia diz que nós seremos ressuscitados. Mas haverá um grupo que não passará pela morte. E Enoque representa aqui, já desde essa época, este grupo, tá? Então vamos lá. Não é desculpa para mim e para você. Ah, hoje em dia todo mundo faz errado. Hoje em dia é uma geração perversa, pecadora. Isso não é desculpa para mim e para você. Porque Enoque viveu numa época de grandes pecadores, uma geração perversa, e ele era fiel, ele era leal, tá bom? Então vamos lá. Como estava a terra naqueles dias? Vamos chegando mais pertinho do dilúvio agora. Como estava a terra nos dias ali do dilúvio? Eu vou fazer algumas leituras, eu começo a partir daqui. Eu leio, tá? Ó, Gênesis 6, 5 ao 10. Está escrito assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Naifer, olha o que diz esse texto que eu acabei de ler. Deus olhou para a terra e viu que a maldade do homem havia se multiplicado. Aquela era uma geração má, que não tinha consideração pela vida, não tinha consideração pelo casamento, não tinha consideração pelo patrimônio alheio, né, dos outros. Era uma geração má. O texto diz que a maldade havia se multiplicado e era continuamente mal todo o desígnio do coração. Sabe o que quer dizer isso? Eles não pensavam nada de bom, pensavam só em maldades. Era esse ponto que chegou àquela geração. Por isso que nós vamos ver que Deus teve que intervir, tá bom? A intervenção divina. Olha o verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. No meio daquela geração perversa, é como no meio do monte de lama tinha uma florzinha, tinha Noé. Noé era um homem justo, diz a Bíblia, íntegro. E novamente diz a mesma expressão de Enoque, né?
Aqui diz que Noé andava com Deus. Olha que coisa fantástica. Deixa eu ver vocês aqui. Embora a maioria tá com a... Opa, a Danila já tá aí. Olha só, gente, no meio daquela geração tão perversa de pessoas más, Noé andava com Deus. Pergunto, você anda com Deus? Você anda com Deus no seu dia a dia, desde a hora que você levanta, já fala com Deus. Isso é andar com Deus, é ter a mente no Senhor, falando com o Senhor, sabe? Se desviando do pecado, né? Isso é andar com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus e Deus olhou do céu e disse que achou graça. Noé achou graça diante do Senhor, né? Deus se alegrou por ver que tinha aquele homem fiel, tá? Então vamos lá. O que Deus pediu para Noé? Está em Gênesis capítulo 6, versos 14 e 18. Tá facinho de encontrar aí, né? Então eu já vou ler, ó. Disse Deus, né? Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então Deus escolheu a árvore que ia fazer e falou que era para calafetar, era passar ali o betume para não ficar nem um buraquinho, nada em todos os espaços. Tá bom? Verso 15 agora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Você sabe quanto que é o côvado? O côvado é aí por volta de 45 centímetros, é quase meio metro. Então aqui, quando diz aqui que a arca teria 300 côvados, ela teria quase 150 metros aí de comprimento, tá? E também 50 côvados de largura e 30 de altura. Verso 16: Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Como era essa arca? Você percebe que naquela época nós pensamos que as pessoas não sabiam fazer as coisas, né? Muito pelo contrário, era uma geração muito inteligente, tá? O dilúvio destruiu muito daquela geração que a gente não tem acesso hoje. Muitas coisas estão encobertas, mas olha, essa grande embarcação, né? Essa arca, tinha quantos pavimentos, quantos andares? Três. Olha o versículo 16 no finalzinho. Farás pavimentos na arca, né? Um embaixo, um segundo e um terceiro. Olha que coisa incrível, né? Tinha uma abertura em volta dela, como uma grande janela, e também a porta de entrada. Agora o verso 17. Deus dizendo: Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Deus falou para Noé: Noé, eu vou derramar água sobre a terra, em dilúvio, e tudo o que respira vai morrer. Então, por isso que você tem que fazer essa arca, disse Deus. Tá? Lembra que eu falei que não chovia na terra? Era uma neblina, eu falei, não, né? A Bíblia disse, né? Uma neblina que subia e regava a terra. Deus fala para Noé: agora vai ser diferente, vai cair água do céu. Então, Noé teve que ter dupla fé. Primeiro, acreditar em Deus, que todos seriam destruídos, e acreditar que acontecia algo que nunca havia acontecido, que era uma chuva. E logo a primeira seria uma chuva para encher toda a terra. Olha o verso 18 agora. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Vamos continuar. Vamos ver como é que foi o dilúvio. Você está preparado? Capítulo 7, verso 1, eu vou fazer a leitura. Disse o Senhor a Noé, capítulo 7, versículo 1. A arca agora ficou pronta, né? Ele já fez. Então disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então Deus falou para Noé: entra na arca, ela está pronta, porque logo o dilúvio vai cair. Verso 5 agora, vamos pular. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Versículo 5, agora o versículo 6. Tinha Noé quantos anos? 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra.
Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como o Senhor lhe ordenara. Para um pouquinho, deixa eu comentar isso daqui, nós já voltamos. Imagine, nós pulamos várias partes aqui do texto, senão não ia dar tempo. Mas Noé pregou por 120 anos. Foram 120 anos pregando que um dilúvio ia cair. E ele construindo a arca. E você acha que as pessoas se converteram? Aquela geração era má. A Bíblia diz que era continuamente má. Todos os maus, né? Todos os pensamentos deles. Então, eles não se converteram. E chegou um dia que Deus falou: você vai entrar na arca. Mas olha, espere aí, porque os animais vão entrar também. E de forma milagrosa, os animais começaram a entrar na arca de dois em dois. Imagina aquela geração, aquelas pessoas vendo. Eles não acreditavam, eles diziam na época, né? Nunca choveu, se Noé tá maluco. Tá construindo uma arca, mas nem chove. Ele tá construindo uma arca no seco. Já imaginou, Naif? Ele tá construindo uma arca no seco. Esse homem tá maluco. Diziam os outros, né? Até que um dia os animais sozinhos começaram a entrar na arca. Animais pequenos, animais grandes, ferozes, iam calmamente entrando na arca, obedecendo a ordem de Deus. E mesmo assim, aquelas pessoas vendo isso não se converteram e não reconheceram que era uma ordem de Deus. E então Noé também entrou na arca. E as portas se fecharam. As portas da arca foram fechadas. Só que quando as portas da arca se fecharam, Noé lá dentro, os animais lá dentro, tudo organizado, viu? Tinham 7 pavimentos, cada pavimento com o seu lugar, tudo certinho. Eles ficaram ainda 7 dias dentro da arca até cair o primeiro pingo de chuva. Quer ver isso? Vamos ler o versículo 10, capítulo 7, verso 10. Deixa eu ver até onde que nós vamos aqui. Vamos ler, vamos até o 16. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha, aqueles animais entraram na arca, as pessoas ficaram impressionadas, mas mesmo assim não quiseram entrar. Depois a arca foi fechada e eles voltaram a zombar de Noé. 7 dias eles achavam que estavam certos, né? E até que começou a cair o dilúvio. Verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Olha só. O texto diz que foi uma chuva copiosa, quer dizer, uma chuva sem igual. As comportas do céu se abriram, era como se caísse uma cachoeira do céu, tá? E aqui o texto diz que as fontes do grande abismo se abriram. Sabe o que quer dizer isso? Caía água do céu e na terra também rompiam fontes. E a terra rapidamente começou a ser inundada. Relâmpagos, trovões, tudo o que você imaginar. Agora o verso 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Essa chuva tão forte ainda durou 40 dias e 40 noites. Teve uma época que deu uma chuva forte aqui em Olímpia, de pouco tempinho, uma horinha chovendo bastante, já fez um estrago, né? Imagine esta chuva que a Bíblia está descrevendo e caindo água por 40 dias e 40 noites. Verso 13 agora. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies. Todo o gado, segundo as suas espécies. Todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies. Todas as aves, segundo as suas espécies. Todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne que afia fôlego, entraram de dois em dois para a arca de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Quem fechou a porta da arca, gente? Quem fechou a porta da arca, diz aqui?
o Senhor, e quando o Senhor fecha, não dá mais para abrir. Você já ouviu falar na porta da graça? É uma alusão a isso daqui. Hoje nós vivemos num período de graça. Deus está aí oferecendo a salvação para todos. Mas o dia que terminar esse período, fechar a porta, aí acabou o período de graça. Para o povo que viveu antes do dilúvio, o período de graça foi até o fechamento da porta da arca. Enquanto a arca estava aberta, eles poderiam entrar e salvar a própria vida, salvar a família, mas depois que a arca fechou, não dava mais tempo. Tá bom? Deixa eu ver aqui os próximos versos. 17 até o 24. Vamos continuar. 17, capítulo 7, verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Olha, acima das mais altas montanhas, as águas ainda ficaram 15 côvados acima. Tudo ficou cheio d'água. Verso 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem pereceram, né? Morreram. Verso 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. O que quer dizer isso? Choveu durante 40 dias e 40 noites, e as águas ficaram sobre a terra durante 150 dias. Só então ela começou a baixar. Você já imaginou que estrago? Essa é considerada a maior tragédia que a Terra já viveu, tá bom? O dilúvio, a maior extinção em massa que houve. A própria Bíblia que usa a expressão, né? Foram extintos da terra. Salvaram-se somente os que estavam dentro da arca, tá? Então vamos lá. Só que no final de tudo isso, Deus acaba fazendo algo muito bonito, uma aliança com Noé e sua família. Abra lá agora no capítulo 9, versos 12 e 17. Capítulo 9, versos 12 e 17 está escrito assim: Disse Deus. Ó, se você olhar no capítulo 9, olha o título aí, né? Aliança de Deus com Noé. Desceram da arca, saíram da arca. Imagine, ficaram lá, na verdade, eles chegam a virar um ano dentro da arca, tá bom? E quando a água se baixa totalmente, eles descem. Você já ouviu a expressão? Como é que foi que Noé ficou sabendo que era hora de descer? Primeiro ele soltou um pombo. Já leu essa história? E o pombo voou e logo voltou, ou seja, ele percebeu, ó, não tinha lugar para esse pombo pousar, por isso ele voltou para a arca. Ele fechou a arca e continuou ali dentro por mais alguns dias. Depois ele solta mais um e volta, esse pássaro volta com um raminho. Depois de alguns dias ele solta novamente e o pássaro não volta mais, mostrando que já eles poderiam descer. Tá bom? Esse foi o sinal. E então eles descem da arca e Deus agora faz uma aliança com eles. Olha o capítulo 9, verso 12. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e todos os seres viventes que estão convosco, pelas gerações perpétuas. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens,
Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Você já viu no céu o arco-íris? Você Já sabe qual o significado do arco-íris? Acabamos de ler aqui. É aqui que havia, Deus estabelece o arco-íris e é uma aliança entre Deus e a humanidade de que ele não mais vai destruir a terra com um dilúvio. Né? A humanidade poderia ficar com medo depois desse grande dilúvio, mas Deus então apresenta de forma amorosa o arco-íris, este fenômeno tão bonito. E ele é uma aliança perpétua, olha. E a gente vê o arco-íris no céu e nem dá atenção para ele, né? É um sinal de Deus, que Deus tem uma aliança com a humanidade, tá bom? Olha o arco-íris, eu printei aí um arco-íris para você ver que coisa linda que é o arco-íris. Bom, agora nós voltamos no primeiro verso do nosso estudo. Agora você entende por que que Jesus falou sobre o dilúvio. E nós queremos tirar algumas lições. Vamos lá em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 37. Já lemos no comecinho, mas nós vamos ler novamente. Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, verso 37. Será que todos encontraram? Mateus capítulo 24. Encontrou, Naifer? Opa, encontrou, Danila? Danila é craque. Você pode ler para nós, Danila, o verso 37? Só o 37 por enquanto. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Muito bem. Jesus disse para nós: assim como foi nos dias de Noé, será também, né? Será a vinda do Filho do Homem. A volta de Cristo vai ser como foi nos dias de Noé. O que que ele está dizendo? Está falando exatamente da geração, daquelas pessoas, como eram lá naquela época, serão nos nossos dias também. Você acha que a humanidade está parecida com a humanidade do período do dilúvio? Muito. Não é? O pecado não está em todo lugar, a maldade está em todo lugar, as pessoas não têm mais consideração umas pelas outras, fazem pouco caso com a própria vida, né? Quantas tragédias, mortes, criminalidade espalhada. Tá difícil de acreditar nas redes sociais o que é verdade, o que é mentira, o que, né? É tudo espalhado. E tem mais uma característica também, o versículo 38. Pode ler, fazendo um favor, Danilo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Você sabe o que quer dizer essa expressão? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento? O que que vocês acham que quer dizer isso? Quer dizer que eles viviam de modo despreocupado, achando que nada ia acontecer. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Noé pregando, 120 anos pregando. E eles não acreditavam. Não, isso nunca aconteceu, não vai acontecer agora. Nunca aconteceu. Vamos levar a nossa vida. Então, o importante eram os prazeres somente, tá? Comiam, bebiam. Quando fala casavam e davam-se em casamento, há quem interprete isso daqui que eles está demonstrando um desprezo pelo casamento, que eles se casavam, depois largava, casava de novo, casava e dava-se em casamento, sabe? Assim como o Lameque tinha várias esposas e assim como está nos dias de hoje, não é? As pessoas não levam em consideração a importância do casamento. Então, era assim, a infidelidade, como a infidelidade era nos dias de Noé, também está nos dias de hoje. As pessoas vivem como se não houvesse amanhã, pensando só no agora. E então, diz o verso
39. Pode ler, Camila. Ou Camila, ó. Danila, fazendo favor. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ótimo. E não o perceberam. Olha, os sinais estavam ali. Estavam todos os sinais. Noé pregando, uma arca sendo construída. Depois, uma semana de antecedência, os animais entraram na arca de forma milagrosa ali, 2 a 2. 2 casais dos animais limpos e 7 casais dos animais impuros. Um dia nós vamos estudar o que quer dizer animal limpo, o que é um animal limpo, o que é um animal impuro. Os representantes de todas as espécies ali, de forma sobrenatural, grandes e pequenos, entrando na arca. E ainda assim, não se converteram, até que veio o dilúvio e os destruiu e os levou a todos. Assim será nos últimos dias. Você acha que a maioria vai acreditar que Jesus vai voltar? Não é? Infelizmente não. Mas nós estamos aqui para estudar a Bíblia, né? Nós estamos acreditando, nós cremos. Isso é bonito. Por isso que a Bíblia fala assim, que Noé, ele creu e ele andou com Deus. Deus olhou para a terra e viu que aquele homem era um homem fiel, né? Olha, eu novamente estou apresentando aqui esse slide do batismo, porque o batismo é importante. O batismo é um passo importante de entrega na vida, da vida nas mãos de Deus, um exercício de fé, tá bom? Olha só, aquele texto de Atos 22, verso 16. E agora? Por que te demoras? Por que está demorando? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Que verso bonito. Por que você está demorando? Por que não entregar a vida nas mãos de Deus hoje, totalmente? Não te demores, não vale a pena. Porque Jesus está voltando. Jesus está para voltar. Bom, os sinais estão aí, estão acontecendo. Jesus em breve virá. Que Deus abençoe você. Concluímos mais um estudo. Deixa eu dar uma olhadinha para vocês. Ah, essa moça aqui, ela tem uma história muito bonita. Essa menina é uma imagem aqui real dela. Deixa eu ver se eu localizo o nome dela, que me fugiu da mente aqui. Deixa eu ver só um minutinho. Vou encontrar no meu celular aqui. Né? Essa história é muito interessante, muito bonita. Deixa eu achar o nome. Tilly Smith. Essa moça, hoje ela já está uma moçona adulta, né? Ela era novinha, quando em 2004, você se lembra que teve aquele tsunami lá na Indonésia, que morreram lá mais de 300 mil pessoas? Aquela onda enorme, né? Entrando assim, é, terra adentro, ali, praia adentro, pegando as cidades. Mas acontece que essa menina estava em uma dessas praias que foi atingida. Essa praia tinha ali por volta de umas 100 pessoas. Ela estava de férias com a família, mas uma semana antes ela tinha tido uma aula. Olha que interessante. E essa aula foi sobre tsunami. E o professor falou: Vocês sabem qual é o sinal de que um tsunami está para chegar? E o professor falou qual era o sinal. Antes do tsunami chegar, as águas recuam. Se você já foi na praia, sabe que toda vez a onda cai, depois o mar volta e forma outra onda. Então, quando vai formar aquela onda enorme do tsunami, as águas voltam mais de 50 metros, vou saber agora falar certinho, mas as águas voltam bastante. E num determinado momento ela percebeu que as águas voltaram. E as pessoas acharam que era, olha que legal, um fenômeno da natureza. Mas ela, como tinha estudado, fazia uma semana, a Tilly Smith, ela avisou sua mãe. Mãe, vai ter um tsunami. Isso não é uma brincadeira. E ela e a mãe saíram avisando na praia. E elas salvaram as 100 pessoas que estavam na praia. Naquela praia, ninguém morreu. Todos acreditaram nela e ela salvou todo aquele grupo de pessoas. Olha a importância de ter o conhecimento e de alertar as pessoas, né? Jesus está voltando e nós estamos aqui, sendo alertados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você, tá bom? Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, assim como Noé entrou na arca e sua família também, que toda a nossa família também esteja salva na volta de Jesus, não é isso? Nossos filhos, nossos pais,
nosso cônjuge, todos os nossos familiares. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Gostaram do estudo? Sim? Então vamos lá, vamos fechar os olhos e falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento que estamos tendo da Tua palavra. Abençoa, Senhor, este grupo de pessoas que está estudando, talvez tendo o conhecimento pela primeira vez dessas maravilhas. Que o Espírito Santo fale ao coração de todos. Que todos tenham a clareza de entendimento de que vale a pena entregar a vida nas mãos do Senhor enquanto há tempo. Por favor, bom Pai, que nós consigamos enxergar os sinais. Abençoa, Senhor, todos que aqui estão, aqueles que vão assistir também a gravação. Que a bênção do Senhor alcance a todos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.